Ok, pessoal, eu prometi a vocês que ia fazer a correção da prova, do simulado, então eu vou mandar por aqui. Tá? A primeira questão era: ache a equação da reta tangente à curva no ponto 02. Então você tem a curva y igual a seno de x mais 2 vezes e elevado a x no ponto 02. Você sabe que a derivada no ponto zero é a inclinação da reta tangente. Então a primeira coisa é derivar isso. Derivada do seno é o cosseno, mais 2 vezes a derivada de e elevado a x, que é e elevado a x mesmo. E aí a gente aplica isso no ponto zero. Então eu vou ficar com cosseno de zero mais 2 vezes e elevado a zero, que dá 3. Então o coeficiente angular da reta tangente é 3. Então eu sei que a equação da reta tem o formato y igual a 3x mais um outro coeficiente aqui, que eu vou descobrir substituindo o ponto. Quando eu fizer x igual a 0, y tem que ser igual a 2. Então eu vou ter 2 igual a 3 vezes 0 mais b, ou seja, esse b é 2. Certo? Então a equação da reta fica sendo y igual a 3x mais 2. A segunda questão era para encontrar a derivada dessas duas funções aí. Muito bem, a primeira função é o quociente de raiz de x por x2 mais 1. Então, como é um quociente, eu vou usar a regra do quociente. A derivada vai ser dada por derivada da primeira função, então a derivada de raiz de x, multiplicado pela segunda função, menos derivada da segunda função, vezes a primeira função. Não saiu direito, mas tem uma raiz de x. Isso tudo sobre a segunda função ao quadrado. Então, derivando a primeira função aqui, que é raiz de x, eu vou ficar com 1 sobre 2 raiz de x, que multiplica x2 mais 1, menos a derivada aqui vai dar 2x, raiz de x, tudo isso sobre x2 mais 1 ao quadrado. Ok? Pode deixar assim mesmo. A segunda função para derivar é y igual a x3 vezes raiz de x. Eu posso fazer isso usando a regra do produto, mas também posso ver que isso é x ao cubo multiplicado por x elevado a meio. Ou seja, essa função é a mesma coisa que x elevado a 3 mais meio, ou x elevado a 7 meios. Daí a derivada segue rapidamente. 7 meios
x elevado a 7,5 menos 1, que é 5/2. A próxima questão pede para esboçar o gráfico de uma função qualquer que satisfaça ao mesmo tempo todas as condições a seguir. Então, uma função qualquer, eu não estou pedindo que o gráfico da função passe por nenhum ponto específico. Eu estou querendo que f' de x seja maior do que ou igual a 0 antes de menos 1 e depois de 1. Peço que f' de x seja negativo entre menos 1 e 1 e que a segunda derivada seja negativa antes de 0 e positiva depois de 0. Traduzindo, isso significa que eu quero que a função seja crescente até chegar em menos 1 e depois de 1, decrescente entre menos 1 e 1, com concavidade para baixo antes de 0 e concavidade para cima depois de 0. Então vamos lá. Tudo que eu preciso fazer é um sistema de coordenadas. Marcar aqui os pontos de interesse, menos 1, 1 e o 0. Eu quero que minha função seja crescente até chegar em menos 1 e depois de 1. Seja decrescente entre esses dois. Tenha concavidade para baixo até o 0 e concavidade para cima depois do 0. Então, eu posso ter essa curva aqui. Essa é uma curva que me serve. Ela é crescente até chegar em menos 1. Depois de 1, é decrescente entre esses dois valores, concavidade para baixo até o 0 e concavidade para cima depois do 0. A quarta questão é para achar dois números positivos de maneira que a sua soma seja 25 e o produto xy4 seja máximo. Então vamos lá. O que eu quero são dois valores de maneira que a soma seja 25 e que o produto xy4 seja máximo. Bom, se x mais y é 25, isso significa dizer que o y pode ser 25 menos x, daí eu tenho x vezes 25 menos x elevado à quarta, como sendo o produto agora em função de x. Como eu quero ponto de máximo para essa função, vou derivar. Daí, p' de x, vou usar a regra do produto, derivada da primeira função, vezes a segunda, 25 menos x, mais derivada da segunda função, que nesse caso eu vou usar a regra da cadeia, 4 vezes 25 menos x, a terceira, vezes menos 1, porque tem um menos, menos x aqui dentro, tá? Então, eu preciso multiplicar pela derivada do que está aqui dentro. Vou colocar aqui embaixo. Multiplicado por menos 1. Isso é a derivada da segunda função vezes a primeira. Certo? Então, eu vou ficar com p' de x. Desculpe, faltou um 4 aqui. 25 menos x a quarta, menos 4x multiplicado por 25 menos x a terceira. Ok? Vou colocar o 25 menos x a terceira em evidência. E aí, eu vou ficar com 25 menos x
a terceira multiplicado por 25 menos x menos 4x. Pronto. Quando eu igualar essa derivada a zero, eu vou ter dois pontos em que eu anulo a derivada. Primeiro, eu vou ter 25 menos x igual a zero, que me dá x igual a 25. O que não é uma opção, porque vai me dar um y que não é positivo. E a outra opção é 25 menos 5x igual a zero. Que significa x igual a 5. Esse é um ótimo candidato para ponto de máximo. Basta agora a gente verificar com a segunda derivada o que é que acontece. Então eu vou derivar de novo. E vou obter. Eu vou usar esse formato aqui, tá? Então vou pegar a derivada da primeira, 3, 25 menos x ao quadrado vezes menos 1, que é a derivada do que está aqui dentro, vezes a segunda função, 25 menos 5x, mais derivada da segunda função, que é menos 5, vezes a primeira função, que é 25 menos x a terceira. Quando eu aplicar essa segunda derivada em 5, o que que acontece? Esse primeiro termo todo se anula, porque aqui eu tenho 25 menos 5x. Vai sobrar só esse segundo termo. Isso é menos 5, que multiplica 25 menos 5, 20 a terceira. Isso é menor do que zero. E, portanto, o ponto é um ponto de máximo. A última questão diz que uma pedra lançada numa lagoa provoca uma série de ondulações concêntricas. E se o raio da onda exterior cresce uniformemente a taxa de 1,8 metros por segundo, determine a taxa com que a área da água perturbada está crescendo, quando o raio for 3 e quando o raio for 6 metros. Muito bem. Então o caso é o seguinte, você lançou uma pedra, e aí está fazendo ondinhas. O raio do mais externo está crescendo a uma taxa de 1,8 metros por segundo. Quer saber com que taxa a área está crescendo? Bom, a área em função do raio é πr2. Você sabe que o raio muda com o tempo, então você vai considerar o raio em função do tempo, então a área é função do tempo. E aí a gente usa a regra da cadeia. A derivada que eu quero é a derivada da área com relação ao tempo. Isso vai ser a derivada do que eu tenho aqui, vezes a derivada do raio com relação ao tempo. Usando a regra da cadeia. Só que esse aqui é constante, é 1,8. A taxa que eu quero, igual a 3,6 π vezes o raio em cada momento. Então, na parte A,
eu quero o raio com 3. E na parte B eu quero o raio com 6. Então eu vou ficar com 3 vezes 3,6π metros quadrados por segundo. E na parte B eu vou ter 6 vezes 3,6π metros quadrados por segundo. Ok? Então era isso. Segunda-feira tem prova. Valeu aí.